Continuando, pessoal, durante a nossa aula 4, nós resolvemos novos problemas com a função SIA, com mais exercícios e corrigimos já em aula, tá? Começando por esse aqui, tá? Um levantamento fictício de consumo de energia elétrica. Antes de qualquer coisa, vamos calcular o consumo. E aqui, cara, uma informação importante para vocês, gente. Eu vi uns alunos querendo usar máximo, quanticia, soma, si para calcular aqui o consumo. Gente, parte do conhecimento de Excel e da habilidade de usar o Excel está em saber quando a gente precisa de uma função do Excel e quando a nossa fórmula é só uma conta aritmética, é só uma expressão aritmética. Aqui, por exemplo, o consumo. Imagina na sua casa. Você está achando que a conta está vindo alta demais. O que você faz? Você chama o eletricista para dar uma olhada na instalação elétrica da sua casa. E aí ele diz, não, tua conta está mais ou menos dentro do previsto para a quantidade de eletrodomésticos que você tem. Tá bom? Mas, se você está em dúvida, faz o seguinte. Vamos ver qual é o consumo médio por dia. Fazendo o seguinte, você lê, escolhe um dia da semana, uma determinada hora, vai lá e olha o relógio de luz, vê quanto ele está marcando. Na semana seguinte, mais ou menos da mesma hora, você vai lá e olha de novo, vê quanto está marcando. Para a gente calcular quanto você consumiu ao longo daquela semana, dividir por 7, tirar uma média e ver se está dentro do que está previsto do consumo. Então, como é que você faria essa conta? Você tem uma leitura inicial, você tem uma leitura final. É uma conta de subtração, gente. Da leitura final, eu vou subtrair a leitura inicial. E aí eu tenho o consumo dentro daquele período que está sendo analisado. Tá legal? Muito simples, muito rápido e prático, gente. Sem muitas imaginação, muita imaginação. O valor a pagar, como vocês podem observar nas tabelas de referência à direita, ele tem ele não é um valor fixo. Ele é um valor que é variável em função do quê? Do tipo de residência que a gente tem, se é uma residência, do tipo de imóvel, tá, que está sendo cobrado, se é um imóvel residencial ou comercial. E com base no consumo, você pode pagar tem três tarifas possíveis de você ser cobrado com base no consumo que você tem. Tá? Então vamos devagarzinho, já que a gente está aprendendo a função si, vamos devagarzinho para ficar bem prático. Começar com uma coisa simples. Tá? Vamos testar o tipo de imóvel. Então eu vou abrir aqui a função si e vou fazer o seguinte teste lógico. Eu vou ver se o tipo de imóvel, que está aqui em B3, é um imóvel residencial. E aqui tem que ter o cuidado de escrever do mesmo jeito na coluna, quando está preenchendo, e na fórmula, quando você está escrevendo a fórmula. Se isso aqui for verdadeiro, aqui tem outra coisa. Vocês já devem ter reconhecido essa planilha. A gente já usou essa planilha quando a gente estava aprendendo a diferença entre quando a gente deve ou não usar referências absolutas do Excel. Ou seja, usar o cifrãozinho antes da referência da linha ou da referência à coluna, para que, quando você propagar a fórmula para outros lugares da planilha, aquelas referências não variarem conforme o Excel costuma fazer. Tá? No nosso caso particular aqui, eu vou fazer uma fórmula aqui na célula F3, mas eu vou querer aproveitar essa fórmula para o restante da coluna. Ou seja, outras linhas vão receber essa fórmula. E aí eu tenho que ter uma preocupação de, quando eu apontar para a célula que tem o valor que eu quero, colocar o cifrão antes da referência à linha, para que quando eu propagar essa fórmula para baixo, essa informação aqui, essa referência à célula L10, não varie aqui a referência à linha para 11, 12, 13 e por aí vai. Não quero isso. Ok? Admitindo que vamos imaginar que essa aqui é uma planilha que eu vou usar outros meses, entendeu? E aí que eu só vou repreencher já as leituras
E a minha planilha está pronta. E aí imagina que lá na frente as tarifas mudem. Eu não preciso mudar a fórmula, eu só mudo os valores que estão aqui do meu lado direito. Então, se o imóvel é residencial, eu vou cobrar o valor que está na célula L10. Caso contrário, e aqui mais uma vez, se eu estou observando que eu estou trabalhando com duas possibilidades, residencial e comercial. Então eu vou admitir que o que não é residencial é comercial, não vou fazer um novo teste. Eu vou cobrar o valor da taxa de iluminação pública para imóveis comerciais. Tendo cuidado de também colocar cifrão antes da referência à linha 11 na referência à L11, para que, quando eu puxar essa fórmula, quando eu propagar essa fórmula para as outras linhas, essas referências não se modifiquem. Tá? Eu vou confirmar e vou propagar. E aí reparem que onde o imóvel é residencial, ficou lá 23, onde o imóvel é comercial, ficou 57. Tranquilo, pessoal? Perfeito, né? Certinho. Mas nossa fórmula não está completa, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom. Facilitar a visualização de vocês. Eu cliquei aqui nessa fórmula. Então vejam. Aqui eu já tenho a parcela de fórmula que decide quanto pagar de taxa de iluminação pública. Somado a isso, eu tenho que ver que tarifa esse assinante vai pagar em função da quantidade do consumo que ele teve. Como a gente tem três possibilidades, inevitavelmente a gente vai alinhar funções em si. Fazer dois testes lógicos. Vou manter a linearidade aqui para ficar bem claro de ler. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é se o consumo é menor do que 200. Menor ou igual a 200. Quem consome 200 também fica na faixa de 17 centavos. Então, se o meu consumo for menor do que 200, eu vou cobrar a tarifa que está na célula L4. Aqui eu vou usar o F4, pessoal. Tá? Não sei se eu já falei para todo mundo na sala de aula, mas quando você digita F4 com o cursor junto de uma referência célula, o Excel ele passa pelas 4 possibilidades de você usar o cifrão na célula. Com cifrão só antes da linha, cifrão só antes da coluna, sem cifrão nenhum, com cifrão em tudo. Tá legal? Então, se o consumo ficar menor ou igual a 200, vai pagar a tarifa que está na célula L17. Ponto e vírgula. E se não? Eu ainda tenho duas possibilidades. O consumo ficar abaixo de 400 ou o consumo ser maior do que 400. Já sabendo que não é menor do que ou igual a 200, porque esse teste aqui eu já fiz aqui na frente. Se isso aqui retornar verdadeiro, análise da fórmula para o Excel para aqui. Análise da fórmula não, análise da função se para aqui. Se isso for falso, a gente tem que testar novamente se o consumo é menor ou igual a 400. Se isso for verdade, eu vou cobrar do assinante essa tarifa que está aqui em L5. Mais uma vez eu vou usar F4 até encontrar a forma da referência que vai prender a linha para ela não variar quando eu propagar para baixo. Se não, se isso aqui for falso, eu vou cobrar a tarifa que está na célula L6. Mais uma vez, vamos usar F4 para travar essa referência. Então, esse se aqui está fechado, esse se aqui também está fechado. E aí vamos aproveitar que as tarifas elas estão na casa de centavos e não vamos multiplicar agora pelo consumo. Tá? Para que vocês possam ver isso funcionando, eu vou parar a fórmula aqui, depois a gente volta nela para multiplicar pelo consumo. Então, esse seria. Vou propagar. E aí o que eu quero que vocês observem é o seguinte, por exemplo, um consumo de 472 kW vai cair na tarifa de 56 centavos. Então aqui ele não está multiplicando ainda pelo consumo, está dando a taxa de iluminação pública, que para o imóvel residencial é R$ 23,00,
né? Mas ele está escolhendo a tarifa de 56 centavos, 23,56. O assinante logo abaixo, ele fica abaixo dos 200 kWh, quilowatts de consumo. E aí ele cai na faixa de 17 centavos, que a parte decimal do valor a pagar ficou 17, certo? Vamos ver aqui um intermediário, ó, esse aqui, tá? Caiu na segunda faixa, passou um pouquinho só, né, do limite da primeira faixa, caiu na segunda faixa, paga 29 centavos. É perfeito, né? Está escolhendo o valor correto a pagar coerente com o tipo do imóvel e a alíquota por quilowatt consumido. Então aqui na fórmula principal, na primeira fórmula, só está faltando a gente multiplicar esse valor por quilowatt pelo consumo do assinante. Ah, Flávio, mas aí tem multiplicação, soma, tem que usar parênteses ou não? Não, gente. Vamos respeitar a ordem da execução das operações. No caso aqui, a multiplicação vai ser feita primeiro como eu quero, para depois fazer a soma. E aí a gente não precisa isolar nada por parênteses, o próprio Excel, respeitando a ordem da execução das operações, vai fazer a conta correta para nós. Aqui eu vou confirmar essa fórmula, vou propagar para baixo. E aí aqui, vamos escolher aleatoriamente um. Escolhi esse aqui. Tá? A conta dele está dando R$ 357,88. Ô, droga. Eita, como é que eu vim parar aqui, gente? Não faço ideia. Tá coerente? Vamos lá. Como imóvel residencial, ele paga R$ 23,00. Com um consumo de 598 kW, não vamos preencher aqui não, 598 kW, ele vai pagar a tarifa mais alta, de 0,56 centavos. E aí se a gente soma esses dois valores, a gente obtém os mesmos R$ 357,88 que está dando aqui na conta. Perfeito, certo? Então, nossa fórmula está corretinha. Vamos passar para a próxima planilha. Nessa planilha folha de pagamento, gente, a gente vai fazer análises, testes com textos, e aí a gente vai usar muito o alinhamento de funções si, para ir testando os cargos. Na próxima aula, na aula 5, eu ensino a usar uma função chamada PROCver, que é ótima que facilita muito o trabalho que a gente tem usando a função si. Mas aqui a gente está exercitando a função si, então vamos resolver essa planilha aqui com a função si. Aqui eu tenho o nome dos empregados, o cargo e o salário base está aqui. Eu quero obter esse salário com base no cargo da pessoa. Tá? Então eu vou fazer um teste. Deixa eu aumentar o zoom, né, para ficar boa visualização para vocês aí no vídeo. Então, eu vou testar cada um dos cargos até o penúltimo. E se der falso para os dois primeiros, eu vou assumir que é o último. Tá? Vou seguir, inclusive, aqui a nossa tabelinha. Então, o primeiro teste que eu vou fazer... é se o cargo da pessoa é igual a analista. Se isso for verdade, eu vou pagar esse salário aqui. Mais uma vez eu vou usar a F4 para que quando eu propagar essa fórmula para as outras linhas, essa referência à linha 2 da célula H2 não mude. Ponto e vírgula. Se isso for falso, ou seja, ela não é analista, mas eu ainda tenho duas possibilidades, auxiliar e técnico. Eu vou fazer um novo teste para saber se B3, que é onde tem o cargo da pessoa,
é igual a auxiliar. Se isso for verdade, eu vou pagar o salário do auxiliar que está aqui em H3. Tá? E aqui, mais uma vez, vou usar a F4 para fixar a referência linha 3. E como eu falei antes, pessoal, aqui eu não vou trabalhar com a possibilidade de ter outros testes. Se não é analista, se não é auxiliar, automaticamente é técnico. Tá? Aqui só o cuidado com a referência. Vou fechar o se, que é falso do grande se. Vou fechar o grande se. Enter. E aí, escolheu direitinho, cargo de técnico, tem salário de 3.861. Se eu propagar para baixo, eu tenho todos os cargos contemplados. Tá? Quem é técnico, 3.861. Quem é auxiliar, 1.956. Quem é analista, 5.190. E o grande barato de fazer a planilha assim, de apontar para as células, é que eu posso guardar essa planilha. Vamos supor que eu use essa planilha mensalmente. E daqui a 6 meses os salários foram reajustados. Que beleza, eu só mudo os salários aqui. O analista foi para 7.200, auxiliar passou a ganhar 2.500, técnico passou a ganhar 4.500. E veja que basta que eu mude aqui, tá? E no reprocessamento da fórmula, o Excel já muda os valores para a gente. Tá ok? Próxima planilha comissão. Vou ampliar aqui no Zoom. Aqui eu fui chamado a atenção por uma aluna, com razão, tá? Que não está muito claro o que eu quero que seja feito. Então ela está coberta de razão de criticar, que aqui não tem nenhum descritivo do que é para ser feito. Bom, aqui eu tenho uma hipotética imobiliária, onde os meus corretores venderam, né, imóveis, tá? Vão receber comissões em cima dessas vendas. Só que o percentual da comissão ele é variável, ele não é fixo, tá? Ele varia em função de quê? Da zona do imóvel. Tá legal? Então, mais uma vez aqui, gente, a gente vai fazer uma fórmula que só escolhe o percentual de comissão, para depois a gente multiplicar e assim conseguir ver que ele está fazendo certinho. E mais uma vez, a gente tem aqui testes com vários valores. Se eu tenho vários valores, várias possibilidades, eu vou encadeando funções se até encontrar o valor que eu preciso. Então, qual o valor que eu vou pagar para o jogo? Depende da zona do imóvel. Então eu vou testar primeiro. E aí eu vou fazer igualzinho aqui na ordem que está aqui na minha tabela. Sai daqui da frente, help. Vou fazer aqui na ordem que está na nossa tabela de referências. Então vou testar primeiro se a zona do imóvel está preenchida, é igual a Leopoldina. Tá? Se o imóvel está na zona da Leopoldina, ponto e vírgula, eu pago esse percentual de comissão aqui. Mais uma vez, eu vou ter o cuidado de colocar o cifrão antes da referência à linha, considerando que essa fórmula eu vou puxar para baixo, vou propagar para outras linhas, e quando eu fizer isso, eu não quero que o Excel mexa na referência a essa linha 3, na célula G3. Ok? Ponto e vírgula. Tratei uma possibilidade. Quantas eu ainda tenho? 3. Vamos seguir fazendo testes então. Agora eu vou testar se a zona do imóvel é igual a norte. Se isso for verdadeiro, eu pago a comissão que está aqui na célula G4. Mais uma vez, vamos usar o cifrão para fixar a referência à linha 4 da célula G4. Ponto e vírgula. Ainda tenho duas possibilidades. Vou fazer um novo teste. Vou testar se a zona do imóvel é igual a oeste. Aspas.
ponto e vírgula. Se essa condição for verdadeira, eu pago a comissão que está aqui na célula G5. Mexendo nas referências, botando o cifrão antes da linha 5. E aí, gente, não vou testar se é a Zona Sul, vou admitir que só existem essas possibilidades. Se deu falso para zona igual a Leopoldina, zona igual ao norte, zona igual ao oeste, eu vou pressupor que é a Zona Sul e vou escolher o percentual de comissão que está na célula G6. Quantos Cis eu abria? 1, 2, 3. Preciso fechar então. 1, 2, 3. Tá ok? Vou dar um Enter. Nessa planilha aqui, essa coluna já está formatada como monetário. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos só mudar o percentual para a formatação para percentual. E aí você vai dizer, Flávio, tá errado. A comissão na Zona Sul é 5%. Por que está aparecendo 4,5%? Por causa da quantidade de casas decimais que está autorizada nessa célula. Repara que se eu aumentar, aí ele me mostra o valor certo. Cuidado ao usar o aumentar e diminuir o número de casas decimais. Quando você faz isso, o Excel ele usa as regras da matemática, tá? Para arredondar ou não aquele valor. Tá? Aí vocês consultem lá na apostila, tem funções arredondar ou não arredondar. Então, aqui ele escolheu a comissão da Zona Sul. Vamos propagar para baixo e vamos ver se ele escolhe certo. Selecionei de novo Sul. Mas aqui Oeste. Zona Oeste 3,5%. Aqui na Zona Leopoldina 5%. Aqui na Zona Oeste 3,5%. Perfeito, certo? Perfeito, ele está pegando cada um certinho. Então, já que a gente está escolhendo o valor, o percentual certo de comissão, vamos na nossa grande fórmula, multiplicar esse percentual pelo valor da venda. E saber quanto cada vendedor ganhou em cada venda. Confirmar. Aqui novamente a gente tem o problema da formatação percentual. Vamos voltar para a formatação monetária. E vamos propagar. Tá? Então, escolher um aqui aleatoriamente, bem fácil. Zona Leopoldina que pagar 5%. Então aqui. A Kátia vendeu um imóvel de 300 mil na Zona Leopoldina. Quanto é 5% de 300 mil? É só dividir por 10 e depois por 2. 15 mil. Show de bola. Você tira um zero, você fica com 10%. Você divide ao meio, 5%. 5% de 300 mil, 15 mil. Nossa fórmula está calculando o valor perfeitamente. Ok? Show de bola. Aqui essa região da apuração, aqui não é para usar a função se. A gente vai usar aqui duas funções que nós já vimos em sala de aula que fazem resumos condicionados. Tá? Aqui eu quero saber quantas vendas cada vendedor fez e quanto ele ganhou durante esse período de comissões. Então aqui é uma contagem e aqui é uma soma condicionadas. A contagem condicionada a gente vai fazer usando a função conte.se. Tá? Como é que essa função funciona? Eu dou um intervalo e eu dou algo para lá procurar nesse intervalo. Então aqui o meu intervalo é o nome dos vendedores. Legal. Ponto e vírgula. Vou voltar lá. E o que eu quero aqui? Eu vou ter o cuidado, desculpa, ponto e vírgula. Aqui eu vou ter o cuidado de novo usar a F4 para mudar as referências. Para colocar o cifrão antes das referências à linha dessas duas células. Lembrando que essa fórmula eu vou propagar para outras linhas e não quero que essas linhas mudem. Ponto e vírgula. E o que eu vou procurar nesse intervalo?
nome do meu vendedor. Eu quero saber quantas vezes o nome do meu vendedor aparece nesse intervalo. E aí eu vou saber quantas vendas o Diogo fez. Então, o Diogo fez 4 vendas. Será que procede? 1, 2, 3, 4. Né? O nome do Diogo aparece 4 vezes aqui. Tá certo? Vou apagar para baixo. Essa coluna está tão larga. Vamos pegar o menos, a Diana. Quantas vendas a Diana fez? 1, 2. A Diana não trabalhou muito nesse período aqui. Não conseguiu fazer muitas vendas. Tá? E o valor apurado? O valor apurado a gente vai usar uma outra função que soma condicionado, que é a soma se. Soma se dentro de um intervalo, com base em critérios, ela pode ou não somar valores em um outro intervalo. Essa é uma função, gente, que o próprio intervalo de análise pode ser um intervalo de soma também. Não é o nosso caso aqui, mas poderia ser. Por exemplo, esquece isso aqui por hora. Vamos supor que eu quero saber quais vendas minhas foram maiores que R$1 milhão. Então eu vou usar a soma se. E aí ela vai analisar esse intervalo aqui, que é o intervalo do valor de venda. Tá? Ponto e vírgula. Eu estou procurando um valor específico, eu quero saber quantas foram as minhas vendas, sei lá, de R$300 mil? Não. Eu quero saber quantas vendas minhas foram maiores de que R$1 milhão. Critérios assim, que você usa os sinais de maior que, menor que, maior igual que, menor igual que, você vai precisar colocar entre aspas nos critérios, tanto da quanti.si quanto da soma.si. Um aqui, eu quero saber quantas vendas foram maiores ou iguais a R$1 milhão. Fecho aspas. E aqui eu já posso fechar parênteses. Repara que intervalo soma ele aparece entre colchetes. O que significa o argumento aparecer entre colchetes? Significa que ele é um argumento opcional. Tá? No nosso caso aqui, eu não preciso dele, porque eu já vou somar os valores dentro do meu intervalo de valores. Tá? E aqui eu não vou me preocupar com referências absolutas, porque eu não vou propagar essa fórmula para lugar nenhum. É só um teste que a gente está fazendo. Na verdade, estou só demonstrando para vocês como estabelecer critérios com valores, com caracteres de análise de maior que e menor que. Vou confirmar aqui. Vou botar aqui com formatação monetária para poder ver o separador de milhares. Então eu tenho aqui 7,5 milhões. Será que procede? Vamos selecionar aqui as vendas que ultrapassaram 1 milhão. Essas duas primeiras, essas outras duas aqui e mais essa. Elas têm que somar 7,5 milhões. E observa aqui na barra de status, tá lá, soma 7,5 milhões. Perfeito. Essa fórmula está funcionando direitinho. Tá? Isso para somar, se o meu intervalo de critérios ele é um intervalo somável. Tá? Aqui não é o caso. Aqui, por exemplo, quanto o Diogo faturou em comissões? Então eu tenho um intervalo de critérios, que é o nome dos vendedores, e eu tenho um intervalo de soma, que é os valores de comissão. Soma-se. Meu intervalo de critérios são os nomes dos vendedores. Ok? E aqui eu vou ter o cuidado de usar F4. Help chato para atrapalhar. Eu vou usar o F4 para ajustar as referências para que ele fixe as linhas das referências e ele não mude o intervalo que está sendo analisado. Ponto e vírgula. O que eu estou procurando nesse intervalo? O nome do meu vendedor. Ok?
ponto e vírgula. Qual é o meu intervalo de soma? Faz sentido para vocês somar nomes? É claro que não, né? Então tem que ter um intervalo de soma. E o Excel ele vai associar cada linha a o nome do vendedor do lado de cá. Aqui também eu vou usar F4 para fixar as referências à linha no meu intervalo de soma. Vou fechar aqui e vou dar um Enter. E aí ele diz que o Diogo faturou em vendas 102.650 reais de comissão. Procede. Vamos fazer a mesma coisa que o Excel faz. Onde ele encontrar o nome do Diogo, a gente vai selecionar o valor da comissão. Diogo. Um pouquinho para baixo aqui. Diogo tem 4 vendas. Diogo. Então, diz aqui que a soma das comissões dele deu 102.650 reais. Olha só. Temos esse valor exatamente. Ok? Aparentemente a nossa fórmula está certa. Vamos fazer a mesma coisa da outra vez, da contagem. Vamos propagar e vamos ver quanto a Diana faturou em comissões aí na imobiliária com essas duas vendas dela. As vendas dela estão aqui. Essa venda é 16 mil e essa outra aqui, ela faturou 20.250. Gente, nem precisa olhar lá para a nossa barra de status, né? 36.250. Exatamente o que está somando aqui para a Diana. Perfeito? Isso encerrou a nossa aula 4, tá bom? Espero que isso seja útil para vocês e a gente se vê em sala de aula. Tchau, tchau.